Glória a Deus. Que dia é hoje? Do mês? 22. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu esse dia. Coloca a mão no seu coração. Agradeça a Deus por esse dia, pelo privilégio que Ele te dá, pelo privilégio que Ele dá para mim e para você, de podermos respirar, de podermos estar reunidos na casa dEle. Oh Senhor Jesus, como é bom, meu Pai, como é bom, meu Pai, poder acordar mais esse dia. Como é bom, Senhor, poder estar aqui neste lugar de comunhão com a igreja do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te agradeço porque mais nesse dia o Senhor nos permite estar aqui neste lugar como igreja para te adorar, meu Pai, para bendizer o teu nome. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor permite que nós desfrutamos um pouquinho daquilo que nós vamos viver eternamente no céu, onde estaremos face a face com o Senhor todos os dias da nossa vida, adorando sempre, cantando, salmodiando o Senhor, bendizendo aquele que vive para sempre, servindo com alegria. Meu Deus, obrigado, Pai, por esta certeza. Obrigado pela convicção que o Senhor nos dá, de que um dia nós vamos morar com o Senhor no céu, na glória, de que um dia nós vamos reinar com o Senhor durante 1000 anos aqui ainda na terra. Pai, muito obrigado, Pai, porque esse é o dia que o Senhor nos fez. E nós queremos aproveitar esse dia que o Senhor nos deu, porque não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o que nos reserva daqui a algumas horas. Por isso, Pai, neste dia que se chama hoje, e neste momento, eu quero dar o melhor para o Senhor. Eu entrego a minha vida diante do teu altar. Eu entrego a minha boca, a minha língua, o meu corpo físico como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Pai, que o Senhor esteja falando através de mim, que a palavra que possa ser liberada aqui seja diretamente do teu Espírito, e que ela possa encontrar corações quebrantados na tua presença. Venha nos ensinar nesta noite, Espírito Santo. Venha nos ensinar mais esta vez. Nós pedimos, Pai, essa graça do Senhor, essa misericórdia. Abra os olhos do nosso entendimento. Tira, Senhor, toda distração. Tira tudo aquilo que tenta roubar a palavra do Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor, que tenta minar na mente da igreja. Pai, toda obra maligna, Espírito Santo, e que a palavra do Senhor venha brotar, venha gerar frutos. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem falar glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Os irmãos estão olhando para mim. Hoje o Senhor nos deu uma incumbência de falar algo que eu particularmente não gosto de falar. Os irmãos podem estar pensando, lá vem, o que será que esse cabrão quer falar? Mas eu particularmente confesso que os irmãos eu não gosto de falar deste assunto. Mas quando eu falo, eu acho bom. Se os irmãos entenderam, nem eu. Ao mesmo tempo que eu não gosto de falar deste assunto, eu procuro evitar. Mas quando eu começo a olhar na Bíblia, que o que eu vou falar está na Bíblia, então o Espírito Santo começa a falar para mim, tem como você pular a cartilha. Não tem como fugirmos da lição do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então o que está na palavra de Deus, eu não devo pular. Eu devo falar de tudo aquilo que tem que ser falado. Prepare o seu coração, como diz lá no Maranhão, a rochas Buriti aí, irmão. Aperte o cinto. Aleluia, que nós vamos começar a falar sobre dízimos e ofertas. Só que nós vamos falar de uma maneira diferente da maneira que eu já falei. Nós já estamos caminhando para 3 anos de Ministério Caminho da Vida. 3 anos.
Eu falei 2 vezes sobre este assunto aqui. Dentro de 3 anos, eu falei 2 vezes sobre dízimos e ofertas. Essa é a 3ª vez. Só que dessa vez nós vamos falar de um ângulo diferente, de um ponto de vista diferente. Saber que nós temos que entregar os dízimos e as ofertas. Eu não preciso falar isso para a igreja, preciso? Sim ou não? Eu não preciso falar que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Não preciso. Por quê? Os irmãos sabem de cor. Assim concluí. Vamos falar de um outro ângulo, os irmãos vão entender por quê. E quando nós falamos a esse respeito de dízimos e ofertas, nós devemos primeiramente pensar no seguinte: o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, Ele falou de 2 senhores. Quantos se lembram? Qual era o Senhor que Ele tinha falado? Isso. Jesus usou uma palavra grega chamada mamon para traduzir o nome do Deus das riquezas. E Jesus, quando estava pregando, Ele disse: olha, nenhum servo pode servir a 2 senhores. Quem aqui tem 2 patrão? Eu tenho um claro. Dá bagunça, não dá? Bagunça fazer isso. Bagunça. Ninguém pode servir a 2 senhores. Nos lugares que a gente trabalha, eu quando trabalhava, a gente falava assim: tem muito cacique para pouco índio. Quanto muita gente quer mandar, mais do que o patrão, muitas vezes, gera bagunça. E Jesus, sabendo disso, Ele falou assim: olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Então, quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, a primeira coisa que nós devemos nos lembrar é que existem 2 senhores. E estes 2 senhores estão querendo te dominar. Qual deles vai vencer? Qual deles vai te dominar? Aqui, ó, os dedos aqui para mim, ó, tá vendo? Qual deles? Qual dos senhores vai ser o seu senhor? Qual deles você vai servir? Jesus disse lá em Lucas 16:13. Abra aí rapidamente. Hoje eu quero ler várias passagens dele. Lucas 16, verso 13. Eu vou ler enquanto os irmãos vão, para a gente ganhar tempo. Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O que vai acontecer se uma pessoa tem 2 senhores? Ele vai agradar mais a um do que ao outro. É o que Jesus está falando. Ou você agrada a Deus e se achega, está escrito aí, se achegar a Ele, você vai se achegar mais a Deus. Ou você vai se achegar mais às riquezas. Alguma tradução está escrita aí riquezas ao invés de mamon? Tem alguma tradução escrita riquezas? Ou não? A sua fala dinheiro, né? Ninguém pode servir a Deus e o dinheiro, é isso? Tem uma tradução que fala e as riquezas. Então, ou você se achega diante de Deus, ou você se achega diante das riquezas. Então, meu irmão, primeira batalha que eu e você, como cristãos, temos que vencer é essa aqui: dinheiro. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, no capítulo 2, nós podemos ver os resultados daquilo ali nos capítulos seguintes, principalmente no capítulo 3 e 4. Vamos aproveitar a oportunidade. Quero falar para os irmãos que nós estamos estudando o livro de Atos do Espírito Santo nesse lugar. Atos dos Apóstolos. Toda quarta-feira, às 20 horas, até às 21 horas, nós estamos estudando esse livro. E quantas pessoas aqui têm sido abençoadas com este livro? Amém. Glória a Deus. Quero chamar os irmãos, convidar os irmãos para nós aprendermos esse livro. Lá no livro de Atos, capítulo 3, uma das ações que o Espírito Santo trouxe na vida dos crentes foi a libertação de Mamon. A libertação desse Deus que o próprio Senhor Jesus citou o nome e disse Mamon, que quer dizer o Deus das riquezas. Porque quando Jesus se encontrou com um jovem rico, ele disse, o jovem rico perguntou para ele: mestre, bom mestre, né? O
que eu devo fazer para me ganhar a vida eterna? O que ele disse? Obedece os mandamentos e viva. E o jovem rico falou: isso aí eu faço desde a minha mocidade. Não, isso aí, ó, tio de letra. Jesus falou: quer ser perfeito? Então venda tudo que tenha, dê aos pobres e segue-me e terás um tesouro no céu. Jesus confrontou Mamon na vida de um crente. Ele era crente, não era, irmãos? Temia a Deus, servia a Deus, obedecia os mandamentos desde a mocidade dele. É crente. Jesus falou para ele: quer ser perfeito? Degola o mamon na sua vida. Deixa o mamon de lado. Vem me seguir e terá um tesouro no céu. O que o jovem rico fez? Meia volta, vou ver. Saiu fora. Falou: a Bíblia diz que ele se entristeceu muito. Irmãos, ele se entristeceu. Jesus falou uma palavra para o jovem rico e o jovem rico se entristeceu. Jesus falava tantas palavras e o povo se alegrava, o povo se animava, o povo cantava, o povo rejubilava. Mas neste momento o jovem se entristeceu. E essa palavra, meu irmão, eu quero te alertar, quero te avisar agora. Ela vai provocar alguma coisa dentro do seu coração. Sabe por que eu te falo isso de experiência própria? Alguma coisa vai acontecer no seu coração. Por isso eu te incentivo, permaneça aí até o fim. Escute o que Deus tem para falar com você. Porque essa palavra, ela confronta o mamon. E todas as vezes que nós confrontamos um principado, um espírito maligno que é forte, alguma coisa vai acontecer. Portanto, eu falo você, não pense mal de mim. Eu estou falando da palavra de Deus e vou pedir para você abrir a palavra de Deus. Se eu falar alguma coisa que não for da palavra de Deus, você pode falar. Eu te dou a autoridade para você falar alto lá. Amém? Combinado? Mas guarde o seu coração. Eu vou falar dessa palavra porque há uma necessidade. Nós somos uma igreja que estamos começando agora. Tem muitas pessoas que estão chegando que ainda não sabem discernir, não sabem o que é dízimo, não sabem o que é oferta, não sabem para que serve uma coisa ou para que serve outra. Então nós vamos caminhar um pouquinho no Velho Testamento e no Novo Testamento. Vamos procurar esclarecer algumas dúvidas aqui esta noite. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro obstáculo que nós encontramos quando falamos de dízimo e oferta é mamon. E a primeira prova que nós vemos que fomos libertos dele é quando se fala em dinheiro e não acontece nada. Quando se fala de dinheiro em qualquer lugar. Já viu um ditado que fala assim: quer ser meu amigo? Não me peça emprestado. Continua meu amigo, não me peça emprestado. Irmão, mexer no dinheiro é difícil. Mexer no bolso do cidadão é difícil. A pessoa perde a compostura, perde a alegria, perde a paz quando fala de dinheiro. Portanto, guarde seu coração aí. Amém, irmãos? Eu tinha uma palavra para pregar. Eu ia falar sobre os frutos do Espírito. Mas uma necessidade. E nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero falar ainda sobre os frutos do Espírito. Como diz o apóstolo Paulo lá em Hebreus. O escritor de Hebreus, né? Eu falei o apóstolo Paulo, mas não foi o apóstolo Paulo. O escritor de Hebreus, porque a Bíblia não diz quem escreveu Hebreus. Mas a gente acredita que foi o apóstolo Paulo. Muita gente acredita. Então, ele fala assim: olha, irmãos, tem muitas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Coisas grandes, coisas profundas. Mas vocês se tornaram tardios em ouvir. O apóstolo falando. Por isso nós vamos voltar àquelas velhos rudimentos do mundo, aqueles princípios elementares da fé cristã. Vamos falar do batismo, vamos falar de arrependimento, de obras mortas, vamos falar de imposição de mãos e tal. Então, mas na próxima oportunidade que eu tiver, não sei se eu tiver, o Espírito Santo é quem sabe, eu gostaria muito de falar sobre os frutos do Espírito. Nós falamos sobre os dons, agora eu quero falar sobre os frutos. Mas é importante nós falarmos sobre isso. E não precisa abrir sua Bíblia, mas se você quer anotar, e como está sendo gravado também, é Gênesis, não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Gênesis 4, do versículo 3 ao 7, nós vemos ali a história de Caim e Abel, os irmãos sabem da história.
Se quiser pode abrir, não tem problema. Só que eu não vou esperar você abrir, então você pode confirmar. Caim, depois de um certo tempo, foi lá e pegou os frutos da terra e ofereceu a Deus como oferta. Depois veio Abel e pegou das primícias do seu rebanho e ofereceu a Deus. Ao passo que Deus se agradou da oferta de Caim, sendo que se agradou da oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Falou em dinheiro aí já, oferta. O primeiro homicídio na face da terra veio por causa disso. Alguma coisa despertou em mim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Então, Caim ficou com inveja da oferta de Abel, porque Deus se agradou daquela oferta e não se agradou da dele, então foi pá, matou ele. Não é isso? Então a diferença das ofertas aí é, a Bíblia diz que um trouxe dos frutos, o outro trouxe das primícias. Nós estávamos falando sobre isso lá na chácara, domingo passado, no sábado aí, né? Falando sobre a questão de ser o primeiro, né? Então o Alexandre citou um exemplo lá, não lembro o que. De ser o primeiro, né? Ser o primeiro, colocar Deus em primeiro lugar. Então, aqui era o que Abel estava fazendo. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Então ele pegou o primeiro do rebanho dele, o melhor, e ofereceu a Deus. E Caim não, Caim pegou do que estava sobrando. Por isso que Deus se agradou da oferta de um e não da do outro. Vamos avançar. Não precisa abrir, mas se você quiser, Gênesis 14, do 18 ao 24. Nós vemos a história de Abraão e Melquisedeque. Quando você ouviu falar de Melquisedeque aqui, seja sincero, já ouviu falar sobre Melquisedeque? Amém. Poucas pessoas já ouviram falar de Melquisedeque. Melquisedeque, a Bíblia diz que era sacerdote do Deus Altíssimo, e ele era rei de Salém, rei de um lugar chamado Salém, um país. Chegou, não tinha pai, nem mãe, nem filho, genealogia, nem princípios de dias, nem fim de dias. Não tem nada escrito na palavra de Deus sobre ele, sobre isso. Só fala que Melquisedeque, rei de Salém, chegou quando Abraão tinha voltado da matança da guerra dos 5 reis. E Abraão, o que ele fez para Melquisedeque? Pagou os dízimos, devolveu os dízimos de tudo que ele tinha para este rei de Salém, que traduzido quer dizer rei de paz e rei de justiça. Então, Deus se agradou e abençoou Abraão naquele dia. Por que eu estou falando dessas pessoas antes da lei, irmãos? Observe que isso aqui Moisés ainda não tinha escrito na lei. Aliás, o próprio dedo de Deus escreveu a lei. Só passou para Moisés repassar para o povo. Gênesis ainda 28, do 20 ao 22, nós vemos a história de Jacó, quando fugia do irmão dele Esaú, que estava procurando matá-lo. Quando ele deita a cabeça dele numa pedra, com um travesseiro, tem um sonho, e havia uma escada, e os anjos do Senhor subiam e desciam. Então, aqui é Betel, casa de Deus. E aí ele faz uma promessa: se o Senhor me abençoar na ilha para o meu tio Labão, me abençoar na minha chegada e na minha saída, se o Senhor me permitir ainda que eu veja os meus pais vivos, então eu vou servir o Senhor e vou devolver o dízimo de tudo que Ele me der. Ainda não tinha a lei de Moisés. Entenda, não tinha. Moisés ainda não tinha escrito a lei. Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Pode abrir agora, por favor. Êxodo, no próximo livro. Gênesis, Êxodo. Obrigado, meu Deus. Êxodo 25. Aleluia. Do 1 ao 8. Vou ler rapidamente. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos,
e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Amém? Então o Senhor está ordenando aqui agora. Agora o Senhor começa a ordenar. Antes não tinha essa ordenança. Antes era só uma voluntariedade das pessoas em oferecer oferta. Caim, Abel, Adão fez isso também. Aí veio Abraão, depois veio Isaac, veio Jacó. E os filhos deles também aprenderam a ter um coração generoso. E agora o Senhor quer trazer isso como uma lei. E Ele fala assim: olha, dize ao povo, todos aqueles que o coração se mover para trazer ofertas voluntárias ao Senhor. Amém, irmãos? Agora, mais um livro aí: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Abra aí, Números, capítulo 18. Números 18. Quero incentivar os irmãos a ler esse capítulo todo em casa. Nós não vamos fazer isso aqui, não. Só o primeiro aí, vamos ver o primeiro, depois eu vou falando. Então disse o Senhor a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levarei sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar a ti, contigo, a teus irmãos da tribo de Levi e da tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Verso 13. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que tiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre, toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás também, os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Verso 18. A carne dele será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito teus serão. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e as tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência. Verso 21. E eis que os filhos de Levi aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Amém? Então Deus separou uma tribo lá em Israel chamada Levi. Os nascidos da tribo de Levi, eles eram consagrados a Deus. Eram 12 tribos. Os da de Levi, os filhos de Levi, eram consagrados para trabalhar na obra do Senhor, do templo. E naquela época o templo era móvel, ele se movia. Era uma tenda que eles armavam aqui, na hora que Deus mandava eles saíam, armavam em outro lugar, até eles acharam Israel, que eles estavam no deserto nesse período. Até que eles chegaram a Israel e fizeram o templo de pedra. Então Deus estabeleceu os levitas, os filhos de Levi. E dentre os levitas, Ele escolheu os filhos de Arão para serem sacerdotes e oferecerem a Deus sacrifícios, trabalhar na obra de Deus e fazer tudo que era necessário. Amém, meus irmãos? Quero que os irmãos redobrem sua atenção, por favor. Eu sei que essa é uma palavra. É uma palavra de ensino, na realidade, né? Então, no momento pode não ser muito bom, mas depois nós vamos ter frutos dessa palavra. Então, aqui estão os deveres e estão os direitos dos sacerdotes e dos levitas. Os deveres é que eles vão levar a carga do povo diante de Deus. Os deveres é que o sacerdócio ele é responsável diante de Deus pelas pessoas, né? O sacerdote ele tinha que apresentar as culpas do povo. Senhor, olha lá, olha esse pecado, então está aqui a oferta, eu vim trazer e tal. E Deus disse, então tá bom. Toda vez que eles trouxerem a oferta, o
que nós vamos fazer com essa oferta? E com os dízimos? Vai ser para os da tribo de Levi. Todos aqueles que trabalham na obra, é para eles. Porque eu os tenho separado dentre as tribos de Israel e os constituí como sacerdócio, como filhos de Deus aqui, como responsáveis. Amém, irmãos? Vamos prosseguir? Abra sua Bíblia lá em Neemias. Alguns livros aí, mais na frente, alguns. Neemias, versículo 18, não, versículo 13. Neemias 13, verso 18. Desculpa, Neemias 13, do 7 ao 12. Amém? Os irmãos acharam? E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliabe e Azibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. E ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimento e incenso. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto e do azeite aos celeiros. Deus tinha estabelecido lá em Êxodo, que nós acabamos de ler, que os levitas não poderiam trabalhar, que os da tribo de Levi eram responsáveis pelo trabalho no templo, eles tinham que se servir da mesa do Senhor. Todos os dízimos, todas as ofertas que entrassem eram para os sacerdotes, para os levitas e para os cantores. Este Neemias, ele foi preso quando Israel foi invadido pela Babilônia, e ele era copeiro do rei Artaxerxes. E um belo dia o Espírito Santo enche o coração dele de um impulso, e ele sente um desejo de voltar a Jerusalém depois de 70 anos, e ele volta a Jerusalém com a permissão do rei e com as ofertas que o rei dá, muitas ofertas, para restaurar a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor. E ele viaja uma viagem muito longa, de meses, andando de jumento, de burro, de cavalo. Viajando ali, este Neemias, quando chega em Jerusalém, ele vê muita coisa errada. A primeira coisa que ele viu foi os muros destruídos da cidade. Ele chora, e chora, e chora dias e dias, lastimando-se pelaquela situação de Jerusalém. Outra coisa que ele entrou e viu era que o templo do Senhor estava abandonado, e aquelas pessoas que eram responsáveis para trabalhar no templo, sabe onde elas estavam? Aonde? Aonde? Estavam onde, irmãos? Nos campos. Fazendo o quê? Trabalhando. Fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando em quê? Nos campos. Capinando, plantando e colhendo. Quem estava fazendo isso? Os levitas. Era o ofício dos levitas esse? Não era. Por quê? Porque Deus estabeleceu essa tribo para o sacerdócio, para o serviço diante de Deus, na casa do Senhor. Aleluia. Só que este Neemias, um homem muito temente a Deus, estava ali e viu e chorou de novo. Está errado. Os foram atrás dos levitas, estão lá nos campos trabalhando, plantando e colhendo. Não! Os levitas não podiam estar ali, eles tinham que estar no templo. Por que os levitas estavam lá? O povo estava lá, os levitas estavam lá, porque a nação de Israel deixaram de trazer os dízimos e as ofertas